Psicologia anula o evangelho. Por quê? Porque ela chama de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Pecado só tem um que pode lidar, Jesus. Sim. Agora a doença não. A doença aí o doutor vai lidar. Então a psicologia é uma estratégia demoníaca para anular o evangelho. Uma vez eu fiz uma pregação sobre ansiedade. Acabou a pregação, a moça veio falar comigo, pastor, ótima pregação. Maravilha mesmo, mas eu não tenho ansiedade pecaminosa, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí eu falei, então me dê a diferença, porque vários pastores, né, renomados, vocês falam que existe a ansiedade pecaminosa, porque está na Bíblia, e existe o transtorno de ansiedade. Qual é o critério para separar? Vocês nunca dão. Me dê o critério. Qual é o critério para separar a ansiedade de transtorno de ansiedade? Nunca dão. Nunca dão, porque não tem isso. E outra coisa, se Paulo... ele está escrevendo pelo Espírito Santo, Paulo então foi impreciso? Ele apenas falou de ansiedade, retratando-a como pecaminosa, sem mencionar que existe um tal transtorno de ansiedade. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele não sabia? Ele foi impreciso na sua fala? Então eu comecei a notar isso, que a psicologia ela é anti-evangelho. E então comecei a falar sobre isso de maneira explícita. Olha, gente, acredite, o pior de tudo não é a ignorância em si. O pior de tudo é a empáfia do sujeito de querer promover a própria ignorância ao status de sabedoria e, pior, de fazer da própria ignorância uma doutrina para todos. E se a ignorância vira doutrina, não é de se surpreender que a psicologia seja considerada como algo do diabo. Porque se tem uma coisa que a mentalidade da religião dos homens sempre fez no curso de sua história, foi demonizar tudo aquilo que ela desconhece. E que, consequentemente, não ajuda a torná-la a eterna protagonista da história. Olha, que o apóstolo Paulo falou inspirado pelo Espírito de Deus, sem dúvidas que eu concordo. Mas daí que esse pastor aí tenha realmente entendido o que Paulo falou sobre ansiedade, minha gente, isso são outros 500. Se o próprio cara assume que ele sequer sabe a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, meu Deus, como que se pode afirmar, primeiro, que ele entendeu o que Paulo quis dizer? Segundo, como se pode dizer que a ansiedade é pecado e não uma doença? Era melhor ter ficado calado, meu amigo. E olha que hoje se tem aí inteligências artificiais, ChatGPT, que você poderia dar uma consultadinha antes de passar vergonha, meu amigo. Me desculpe. Mas vamos lá. Para quem ainda não sabe, permita-me explicar rapidamente aqui o que é ansiedade e o que é o transtorno de ansiedade. Ansiedade é o sofrimento antecipado pelas coisas que ainda nem aconteceram. E embora possam até acontecer, provavelmente nem acontecerão. Mas na imaginação do sujeito, a coisa funciona como se de fato ela fosse acontecer. E com isso, o sujeito sofre. Isso é ansiedade, basicamente. No entanto, as pessoas fazem isso sem perceber consigo mesmas, visto que tais pensamentos e sentimentos trabalham dentro da gente em função do nosso instinto de autopreservação, que é um instinto natural do ser humano e que foi criado por Deus. Portanto, no intuito de se precaver e de se proteger de um futuro arriscado ou ameaçador, as pessoas instintivamente entram no modo defensivo, mas isso acaba produzindo sofrimento sobre elas. O problema é que nós estamos aí num campo que é sutil e nebuloso, porque ao mesmo tempo que ele provoca sofrimento, por outro lado, ele também pode produzir algumas vantagens. Como, por exemplo, ele deixa a pessoa mais atenta, deixa a pessoa mais motivada, deixa a pessoa mais esperta e observadora em relação à realidade. E no final das contas, em muitos casos, embora até a pessoa se estresse e tudo mais, a ansiedade acaba ajudando muita gente a ser bem-sucedida em determinadas situações. Consegue perceber que não é algo simples? Por isso é que para vencer a ansiedade, a pessoa precisa primeiro conhecer como a ansiedade funciona nela mesma. E por esse autoconhecimento, ela então ser convencida do quanto a ansiedade contribui muito mais para estressar e fazê-la sofrer do que objetivamente oferecer qualquer vantagem para ela. Mas isso é um processo onde culpabilizar a pessoa e dizer que isso é pecado, meu Deus, isso não ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, só piora. Isso porque até esse amadurecimento de autopercepção chegar na pessoa ou se formar na pessoa, muitas delas acabam funcionando no modo ansioso sem perceber, e isso por um período de tempo muito prolongado. E aí aquilo que começou apenas como uma ansiedade diante de algumas situações específicas, com o tempo se transforma num transtorno de ansiedade. E o que isso significa? Isso significa que aquilo que começou como algo
algo apenas psicológico e vinculado a algumas situações específicas, de agora em diante passou a se transformar em algo neurológico. E é aí que a patologia se configura de forma mais clara. Isso porque ansiedade para o cérebro se traduz em químicas e sinapses. E isso é involuntário no nosso organismo. Ou seja, não tem como controlar. Como o nosso cérebro trabalha com a formação de padrões no intuito de otimizar a sua energia, quando o cérebro detecta um determinado padrão pelo modo como certas sinapses se repetem com frequência, é a partir daí que certas reações e comportamentos ganham vida própria no nosso cérebro e no nosso funcionamento neurológico. E nesses casos, só com técnicas especializadas e intervenção medicamentosa podem ajudar efetivamente uma pessoa que tenha um transtorno de ansiedade. Ou seja, um cérebro automatizado no padrão da ansiedade e do sofrimento antecipado pelas coisas. Ou seja, um transtorno. Entendeu, pastor? Mas a religião dos homens não perde a oportunidade de querer produzir peso e culpa em tudo e em todos, para com isso obter sempre a primazia do poder e do controle sobre as pessoas. Com as interpretações mais estapafúrdias da Bíblia e da realidade, eles querem impor a sua própria leitura e concepção de verdade, mesmo na contramão da verdade da vida, que é amplamente respaldada pela ciência, pela experiência humana e até pela Bíblia. É claro, quando corretamente interpretada. Em momento algum, o apóstolo Paulo vinculou a ideia de ansiedade à concepção do que seja pecado. Meu Deus do céu. A passagem mais direta que Paulo fala a respeito de ansiedade está lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, onde ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo aqui não está condenando a ansiedade como um pecado. Ele está propondo um caminho alternativo de entrega e de confiança, ensinando as pessoas a como lidarem com uma das tendências mais frequentes e incrustadas na nossa maneira natural de ser. Me desculpem, minha gente, mas Paulo não seria burro ao ponto de lidar com a ansiedade dessa forma moralista e legalista, com essa tal ideia de pecado, no modo como a religião dos homens insistem em fazer, sobretudo com as pessoas, e cujo resultado final não é outro senão sempre hipocrisia e muita neurose. Porque se a ansiedade nasce no nosso instinto de autopreservação, é preciso amadurecimento e autoconhecimento para saber distinguir em si a diferença entre ansiedade e do que sejam as saudáveis preocupações da vida. Por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para a religião, a verdade só está com ela e só consiste em condenações, dívidas e culpas. Afinal, como ela vai dominar e controlar sem que as pessoas vivam frágeis e dependentes, porque vivem sempre esmagadas pelas culpas e pelos fardos que eles mesmos fabricam? Portanto, resumo da prosa, minha gente. Se você quer vencer a ansiedade, trate como pecado apenas o ouvir esse tipo de discurso aí do pastor. Mas quanto à ansiedade, busque tratamento especializado com profissionais devidamente habilitados. Porque a ansiedade é uma tendência que pode virar doença. E em alguns diagnósticos neurológicos, a ansiedade já atua como uma patologia no sujeito desde o início, como no caso de muitos pacientes neurodivergentes. Portanto, ao invés de ficar se preocupando com culpa diante de Deus, pelo amor de Deus, apenas procurem tratamento adequado, para que a partir desse autoconhecimento se possa trabalhar e se esforçar para renunciar em si tudo aquilo que nos prejudica. Porque esse tipo de discurso aí desse pastor, meu Deus, gente, isso é a receita perfeita para se descer ladeira abaixo, psicologicamente falando. Paz e luz, meus amigos e amigas.